Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja do Nazareno Família e Legado. Legado é o que deixamos nas pessoas e não para as pessoas. Despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Amém? Que palavra maravilhosa. A palavra, por si, ela já nos ensina, né? Essa leitura, o amor, ele é a base, né, de tudo. E nós estamos para iniciar um projeto, né, aqui na nossa igreja. Nós estamos em momento de oração, toda a liderança, toda a igreja. Nós vamos iniciar o projeto de Casa de Paz. E se nós não tivermos esse amor ao próximo, de nada vai adiantar. Porque nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, principalmente as coisas que o Senhor coloca em nossas mãos. Né? E eu estava pensando, né, em quantas famílias, né, foram alcançadas por esse projeto já aqui dentro da nossa igreja, em outros lugares. Mas também penso em todos aqueles que ainda não foram. Quantas pessoas nós conhecemos, quantas pessoas nós tivemos contato e temos contato diariamente, que ainda não conhecem o que é o amor do Senhor, né, a paz que o Senhor pode nos proporcionar, e que ainda não abriram as portas das suas casas e das suas vidas para que o Senhor entre. E eu me sinto responsável. E o Senhor falou muito ao meu coração isso. Né? O ano de responsabilidade. E nós somos, sim, responsáveis por levar essa palavra, esse entendimento que nós temos. Nós conhecemos, né, a palavra. E diante disso, eu estava orando, estava meditando. E conhecendo esse amor, conhecendo as coisas que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, conhecendo a transformação que Ele gera, conhecendo o que é viver em comunhão, conhecendo todos os testemunhos que nós já presenciamos e já ouvimos, conhecendo a palavra, lendo a palavra, como que eu posso me conformar em continuar parado, em continuar com a minha boca fechada, sem levar os ensinamentos do Senhor? Gera uma inquietação dentro de mim, sabe? Eu estava, Senhor, é tão pouco, sabe? É tão pouco. Porque nós estamos tão distraídos com tantas coisas nos dias de hoje. Então, eu pergunto a você, quero iniciar perguntando para vocês, o que vocês têm feito? Como está a sua disponibilidade para as coisas do Senhor? E essa pergunta, ela é geral, tanto para quem vai aplicar a Casa de Paz, como para quem vai receber, como para quem vai abrir a Casa de Paz. Talvez nós não temos noção de tudo que o Senhor pode fazer. Porque eu estou há em torno de 8 anos já participando do projeto de Casa de Paz. E nos primeiros anos eu fui como auxiliar da pastora Márcia, e ela foi me ensinando.
E depois dos outros anos, eu já fui cuidando de algumas casas. Mas eu confesso que no início eu não tinha a noção da grandeza, da transformação, dos milagres que o Senhor faz nesses projetos. E ali eu pude vivenciar, eu pude acompanhar famílias sendo restauradas. E muitas casas, às vezes, que foram abertas para que esse estudo aconteça, pessoas que não estavam desde o início se converteram, tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus, de voltar para Jesus e reconciliação. Nós estamos aqui hoje para falar de família, porque a nossa casa é um lar. E é uma instituição divina que o Senhor nos deu. E muitas vezes nós estamos distraídos. Estava no serviço essa semana passada, na verdade, e eu até pedi para a Letícia se eu podia usar o que ela falou, porque ela estava distraída e ela olhou pela janela e de repente, ela olhou para mim e falou assim, a gente estava num momento, tinha acabado de voltar do almoço, e aí ela pegou e falou para mim assim, engraçado, né? Todos os dias eu sento nessa janela, eu olho para fora e eu vejo as mesmas coisas. Eu vejo os carros passando, parando no farol, eu vejo as mesmas árvores, eu vejo os pássaros, a natureza, tudo aquilo que Deus criou está ali. E muitos carros passam aqui todos os dias, as mesmas pessoas, porque é o mesmo caminho que nós fazemos todos os dias para ir trabalhar e para retornar. E nós não nos damos conta e não contemplamos a beleza que o Senhor nos proporciona. E isso tem sido hoje dentro dos nossos lares. Nós estamos dentro de casa, com as nossas famílias, com os nossos amigos, recebemos as pessoas para churrasco, estamos, às vezes, na sala com os nossos filhos, no quarto com o nosso marido, mas nós não contemplamos a beleza do que é o significado da família, do que é o respeito, do que é o amor, do que é a comunhão, do que é um tempo de qualidade, porque é isso que o Senhor, Ele nos proporciona. Ele está ali o tempo todo. Ele está conosco na nossa casa. Amém? E nesse contexto, né, nesse texto de Romanos, a gente tem uma reflexão profunda, né, quando a gente pensa no conceito de casa de paz, né, onde Jesus entra e gera transformação. Porque o primeiro passo sempre é o amor. Sempre é o amor. Não é à toa, né, a gente sempre fala, eu sempre escuto muito essa frase, e eu até ando com ela na minha capinha do celular. O amor não é um sentimento, ela é uma decisão. E se você escolhe amar, você ama o defeito, você não concorda, né? Nós amamos as pessoas, não o pecado. Mas nós precisamos olhar para as pessoas como elas são, como elas foram criadas, porque o Senhor não criou elas para ficar errando. E nós temos esse conhecimento. Então, nós somos pessoas que devemos decidir. E quando você decide amar, você vive isso. Porque nós não conseguimos amar se a gente não experimentou esse amor verdadeiro. Então, por isso que a pergunta é, como está a sua disponibilidade para o Senhor? O quanto você tem se entregado? O quanto você tem vivido verdadeiramente? A sua oração tem sido como? Ele só quer uma oração sincera. E aqui a gente pode falar de tantas coisas, mas eu pedi, né, o tema que foi colocado foi decisão que gera transformação. Porque uma decisão, um passo, uma atitude, uma ação, uma escolha
que é Jesus Cristo como centro das nossas vidas, gera transformação. E é uma transformação que vai além daquilo que a gente espera. Muito além. É uma inquietação que gera. É borboleta voando aqui no estômago. Porque durante muitos anos eu orei. E hoje eu vejo frutos dentro da minha casa, do meu lar. Amém? Eu vejo isso na casa de algumas pessoas. E eu anseio para ver todas as famílias vivendo os milagres do Senhor. Essa transformação. Então, nós podemos falar do amor, de amar ao próximo. Lá no versículo 8, né? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos amei uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Quando Jesus entra num lar, ele promove um ambiente de amor, de cuidado. E é um cuidado essencial para uma transformação verdadeira. E muitas vezes no início a gente não percebe. Porque é um trabalhar. É um trabalhar, é um processo. E isso é o cumprimento da lei, como nós lemos, né, no versículo 9 e 10, onde o apóstolo Paulo ele destaca que todos os mandamentos se resumem em amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso é muito difícil. Mas o amor, portanto, é um cumprimento da lei, por isso que é uma decisão. Amém? Quando permitimos que Jesus entre nas nossas vidas, na nossa casa, o foco deve ser promover esse amor genuíno. E esse amor genuíno, você vai gerando em você a vontade de estar mais próximo do Senhor. E você começa a olhar as coisas de forma diferente. Porque você passa a olhar Ele com o amor que Ele tem para você. E aquilo que te importava, aquilo que te irritava, aquilo que você tinha medo, aquilo que tirava a sua paciência, começa a mudar na sua vida. E muitas vezes até você fala, nossa, eu estou diferente, não estou me reconhecendo. E não, porque só o Senhor, é só o Espírito Santo de Deus mesmo que é capaz de fazer isso. Porque por nós ia enforcar, né, os nossos maridos, muitas vezes, ia para cima dos nossos filhos, deixar de castigo. Não que não tenha que deixar, mas o que eu estou, assim, é o amor tão inexplicável que você começa a viver aquilo e aquilo te enche de uma forma tão especial, tão genuína, que você quer que as pessoas sintam isso, que você quer que todo mundo viva isso. Não tem, né, aquela história que as pessoas falam assim, nossa, essa irmã, depois que se converteu, ela não para de falar disso, ela não tem outro assunto, ela não sai mais de... Glória a Deus por isso. Eu anseio para ouvir todos os dias de alguém que eu sou bitolada na palavra do Senhor, porque é esse o meu objetivo. E isso alegra o meu coração, porque quer dizer que sim, eu estou me dedicando àquilo que eu preciso me dedicar. Porque eu sei que eu dependo dele, porque eu sei que a minha casa depende dele, porque eu sei que eu vou ter forças para poder convidar uma pessoa, abrir uma casa de paz e falar do poder do Senhor. De poder falar que Ele fez isso na minha vida. De poder contar o que Ele fez na vida de outras pessoas. E depois que você... É um processo, né? Depois que você amou o próximo, você entendeu o que é isso, que você entendeu que você tem que tomar uma decisão. Então, começa a acontecer um despertar espiritual na sua vida. E esse despertar espiritual, lá no versículo 11, e isto te digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Acorda.
Até quando vocês vão ficar dormindo e deixando o inimigo habitar na casa de vocês? Até quando vamos ficar dormindo e deixando o inimigo entrar no nosso local de trabalho e aceitar qualquer palavra que nos coloca para baixo das pessoas que sentam do nosso lado 8 horas por dia? Se você tem Deus, se você segue a Deus, se você crê nele, se você sabe que você depende nele, por quê? Por que você está com medo? Por que você não quer ter o compromisso de ter uma casa de paz? Por que você não crê que Ele vai fazer milagres neste lugar? Por que nós nos acomodamos tanto? Por que nós passamos horas assistindo Netflix? Por que nós maratonamos? E quando é para seguir 7 semanas, falando da palavra de Deus, nós não temos disposição. Isso tem que queimar. Isso tem que queimar no nosso coração. Isso tem que queimar no nosso ser. Nós precisamos viver isso verdadeiramente, porque nós estamos falando de vida. A gente está falando de salvação. A gente está falando de pessoas que estão vivendo distraídas nesse mundo, que estão sendo consumidas por um sistema, por bens materiais, por coisas que não preenchem. E muitas vezes nós precisamos tomar cuidado para que nós não sejamos consumidos por isso. Porque é mais fácil. As coisas de Deus não é fácil. Não é fácil. Por isso que o Senhor fala, seja forte e corajoso. Porque quanto mais você se entregar, quanto mais você entregar a sua casa para o Senhor, mais fortes serão os ataques. Mas o seu joelho também é forte. Até quando vocês vão ficar permitindo? Até quando eu, Andressa, porque essa palavra falou muito comigo. Até quando você vai permitir que qualquer pessoa coloque a mão na sua casa, sendo que é somente a mão do Senhor que tem que estar sobre ela e a sua estendida, orando pela sua família? Até quando você vai sair da sua casa para viver os seus compromissos diários e vai esquecer de orar pela sua família, de entregar a primícia que é para o Senhor? Até quando vamos andar distraídos, fazendo as coisas como se fosse qualquer compromisso que vai durar algumas semanas e vai acabar e vamos esperar o próximo ano? Não! Quando a gente vive um projeto desse, é para que aquela paz seja estabelecida naquele lar. Para que a transformação ocorra diariamente. Para que as pessoas fiquem firmes no Senhor. Amém? Aquilo que você olhava desacreditando, você passa a acreditar. Aquilo que você se irritava facilmente, você passa a ter serenidade. Porque você começa a olhar com amor. E depois desse despertar espiritual, que as coisas vão mudando na sua vida, o seu olhar fica diferente para as coisas, você começa a ver as inúmeras possibilidades que o Senhor tem proporcionado dentro da sua casa, na vida das pessoas. Você entende que você precisa descartar as obras das trevas. Amém? Você tem entendimento disso. Porque, às vezes, nós praticamos algumas coisas, que algumas eu já até citei aqui, que a gente não tem noção do quanto aquilo corrompe a nossa mente, o quanto aquilo corrompe o nosso coração. O quanto aquilo faz a gente acreditar nas coisas do mundo e não acredita no que o Senhor pode fazer. E nós passamos a confiar em palavras dos homens. E a nossa confiança é do Senhor. Então não dê brecha. Estenda mesmo a sua mão pela sua casa. Faça daquele lugar um ambiente santo. Durante muitos anos, eu não conseguia orar dentro da minha casa.
Durante muitos anos, a minha oração era escondida no meu quarto quando meu marido ia dormir. Durante muitos anos, eu chorava. Porque eu falava, Senhor, tudo que eu quero é poder orar em voz alta dentro da minha própria casa. E não era o meu marido que me impedia. Era seta na minha cabeça. Falando que, era o inimigo falando que se eu orasse, eu ia ser repreendida. Mas um dia, numa casa de paz, ouvindo o testemunho de uma pessoa, eu voltei para minha casa decidida. E depois desse dia, nunca mais eu deixei de orar. Nunca mais. E quando falam para mim, não pode orar um outro momento? Não, eu não posso. Porque é chegada a hora. Porque o Senhor pode voltar a qualquer momento. E eu não posso ficar postergando. Eu não posso ficar adiando aquilo que o Senhor tem para fazer dentro da minha casa. Nós não podemos mais esperar. Nós não podemos esperar a hora certa, o dia certo. É agora, é hoje. É hoje. Então você já não permite mais que o perigo entre na sua casa. Você está atento a isso. E você se reveste de Cristo. Porque você entendeu que é Cristo que está com você, é Ele que te protege, é Ele que te guia, é Ele que te direciona. Lá no versículo 14, fala, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, que é a aspiração humana de bens naturais e sobrenaturais. A transformação que Jesus traz não é apenas comportamental. Não é só o seu comportamento que vai mudar. Mas também é interna. Como foi pregado aqui pela pastora Márcia, né? Esses dias é de dentro para fora. É um convite para se revestir dos valores dele, do caráter dele. E, gente, olha que delicadeza. Ele te convida. Ele não impõe. E hoje o que nós vivemos e vemos aí no mundo é imposição. Você é obrigado a aceitar as coisas. Você é obrigado a engolir tudo. Mas nós não. Porque nós somos conhecedores da palavra. Nós devemos amar o próximo, mas nós não amamos o pecado. E não compactuamos com isso, amém? A transformação, né, essa profundidade, ela está relacionada à intensidade do seu anseio. É o tamanho da sua sede por Ele. Sua profundidade, né, que vai determinar o que Ele tem de você. É o quanto você se entrega. Quanto você entrega para Ele? Isso vai determinar o que o Senhor tem de você. E assim como o quanto você provará dele. Então, o quanto você se entrega vai determinar o quanto o Senhor tem de você e o quanto você vai poder provar, quanto você vai poder viver isso, esses milagres. Porque a gente, às vezes, só quer o milagre, mas a gente não quer passar o processo. A gente só quer o milagre. E muitas vezes o milagre acontece e a gente vive ele como se fosse qualquer coisa. A Bíblia, nela está repleta de histórias que a gente pode falar sobre esses assuntos. Mas eu quero destacar aqui a história de Zaqueu, que é uma das histórias da Casa de Paz, que sempre me chamou muita atenção. Por N motivos, tem muitos detalhes. Mas Zaqueu, ele experimentou arrependimento, ele propôs fazer restituição,
E Jesus declarou que a salvação tinha chegado naquele lar. Amém? Então, Zaqueu, ele tinha algumas, digamos que limitações. Ele tinha uma estatura baixa. Ele era um cobrador de impostos, né? E naquela época ele era mal visto. Por quê? Porque eles surrupiavam ali uma parte, né, para os seus benefícios próprios. E hoje em dia esse tipo de coisa não acontece, né? Mas Zaqueu ficou sabendo que Jesus ia passar ali no local, né, onde ele estava. Acho que é Betânia, que ele morava. Olha eu querendo colar do pastor. Amém. E aí, ele queria ser visto pelo Senhor. Teve esse desejo no coração dele. Porque ele sabia que as coisas que ele estava fazendo não eram corretas. Ele tinha ouvido falar, né, de Jesus, ele queria. E como ele tinha estatura baixa e estava no meio de uma multidão, ele subiu numa árvore para chamar a atenção. E aí eu fiquei pensando, Senhor, hoje a gente não precisa subir numa árvore, né? O Senhor, ele também não precisava. O Senhor sabia, porque o Senhor conhece cada um no individual. O Senhor sabe das nossas intenções. Mas hoje, você pode aceitar um convite para a casa de paz. Hoje, você pode convidar alguém para a casa de paz. Hoje, você pode abrir a porta da sua casa. Hoje, você pode fazer uma casa de paz no seu serviço. Hoje, você pode fazer uma casa de paz na sua escola. Você não precisa subir na árvore. E ali, o Senhor desce. Desce porque hoje eu quero ir na sua casa. Gente, meu Deus, sabe, hoje o Senhor está dentro da casa de vocês, lá em Apocalipse, que eu amo, né, esse versículo, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, e entrarei e cearei contigo e você comigo. Que coisa mais maravilhosa. É uma decisão, abra a porta. O Senhor é gentil, Ele vai entrar. Ele vai ficar ali com você. E Ele não quer só entrar e sair. Ele vai permanecer. Permanecer. E aí, eu vi assim, eu fiquei olhando, eu falei, meu, Zaqueu, ele foi uma decisão. Ele falou, preciso fazer algo, sabe? Preciso fazer algo. E ali, o Senhor levou salvação para a casa dele. E não foi só para ele. Foi para todos. Aquela casa foi abençoada. Então, olha como é importante. Uma decisão nossa, individual, pode salvar uma casa inteira, uma família inteira. E eu estou falando aqui de família, mas isso se estende para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, para os nossos vizinhos. Porque somos todos uma família em Cristo. Nós vivemos o reino do Senhor. Então, Zaqueu desceu rapidamente e foi ali com o Senhor. Pastor, trouxe 12 páginas, cadeira. Brincadeira. E aí, pensando nessa questão que o Senhor falou, hoje eu vou até a sua casa. Como tem sido o nosso comportamento quando o Senhor está dentro da nossa casa? Mais uma vez, nós respeitamos a presença dele ali? Nós damos a atenção? Ou não? Ou nós já estamos assim, estamos acostumados. E aí, também, falando de uma das histórias que a gente ministra na Casa de Paz, eu me lembrei de Marta e Maria, né?
Porque o Jesus, ele visitou aquela casa. Ele era íntimo daquela família. Então, eles já tinham aberto a porta para o Senhor, né? Jesus, ele era um amigo íntimo. Ele frequentava ali a casa de Marta, Maria, né? E o seu irmão Lázaro. E ele visitou aquela casa. E Marta, ela tinha boa intenção. Quando Jesus entrou, né, nós conhecemos essa história, mas assim, quando Jesus entrou, Marta estava ali arrumando as coisas. Imagina hoje, você está lá limpando a casa, você está arrumando, está pondo as coisas no lugar, você está ali varrendo, fazendo tudo o que precisar. Preciso preparar uma janta, porque eu vou receber aqui Jesus e vou fazer uma comida boa para ele. E aí você, ai meu Deus, eu preciso ir no mercado. E você vai. E Jesus chegou, e Jesus, fica aí sentado que eu vou ali fazer isso. Gente, Jesus chegou. Para tudo. E aí a gente ainda reclama. Jesus, eu estou aqui, fazendo um monte de coisa. Eu estou trabalhando como uma doida. Eu estou correndo para buscar filho na escola. Eu estou lavando louça, eu lavo roupa, eu limpo casa, eu cuido do marido, eu passo camisa. Eu faço tudo isso. E a minha irmã está ali sentada, só quer ficar conversando com o Senhor. E o Senhor, com todo amor, Ele fala, ela escolheu a melhor parte. Então, irmãos, o nosso comportamento, ele muitas vezes tem sido assim, na correria do dia a dia. Na correria para terminar logo, tudo que... Essa avalanche de responsabilidade, de coisas que vêm sobre as nossas vidas, mas nós esquecemos da melhor parte, que é o Senhor. Porque se confiamos em Deus, se declaramos isso com os nossos lábios, confio em Ti, amo, creio, mas eu não tenho tempo para o Senhor, que declaração é essa? Como que você experimentou um amor verdadeiro e não consegue ter tempo para o Senhor? Como que vamos nos responsabilizar por levar a palavra do Senhor se nós não estamos cheios dele? Nós somos responsáveis, é da nossa família que nós estamos falando. É dos nossos filhos. É do nosso casamento. É dos nossos irmãos. Nós não podemos aceitar famílias sendo destruídas. Nós não podemos aceitar que as pessoas não tenham conhecimento sobre o Senhor. Nós não podemos negligenciar mais isso. Não adianta de nada nós conhecermos a palavra e não dividir. Então, estamos tão ocupados, né, com os afazeres do nosso dia a dia e nós esquecemos de colocar o Senhor. Então, olha só. Zaqueu tomou uma decisão, o Senhor entrou na casa dele. Ele não só se arrependeu, como ele corrigiu aquilo que ele sabia que estava cometendo de forma errada. A salvação chegou para a casa dele. Marta e Maria ouviu a voz do Senhor, ela se entregou a Ele, ela recebeu ali a boa parte. E hoje, como que nós podemos viver isso na prática? Oração e meditação. Comecemos, né, cada dia buscando a presença de Deus em oração, em leitura bíblica. Se você ainda não está participando da Bíblia Amarela, que é um outro projeto que a gente tem aqui na nossa igreja, participe, ainda há tempo. Tem sido tão maravilhoso. Convide Jesus a liderar as suas decisões e relacionamentos. Também em hospitalidade e amor. Assim como Marta, porque aquilo que Jesus fez não foi uma repreensão, foi um cuidado, foi uma orientação, chamando a atenção. Filha, eu estou aqui, eu sou a melhor parte.
E é assim que nós devemos convidar as pessoas para a casa de paz. Venha receber a boa parte. Então, Marta, sirvamos, que nós possamos servir as pessoas, mas façamos isso com o coração centrado em Cristo. Lembrando que o nosso serviço é para Ele. E o arrependimento é a renovação. Que sigamos o exemplo de Zaqueu, né? Prontos para corrigir as nossas ações e para reconciliar com Deus e com as pessoas. Amém? E eu quero ir para o final, dizendo que nada disso vai acontecer se eu, né, se vocês, conhecedores da palavra, não formos ponte. Porque quem vai ministrar a casa de paz é ponte. E quem vai abrir uma casa de paz, e muitos que ali vão estar presentes para ouvir a palavra, vão atravessar a ponte para o outro lado. E quem está lá? O Senhor, com os braços abertos. Então, que sejamos ponte na vida das pessoas. Amém? Irmãos, como que é uma ponte? É uma base reta, aqui, ó, que as pessoas andam em cima. E eu não estou dizendo que nós vamos ser pisoteados. Eu estou dizendo que nós temos que estar disponíveis para as pessoas com os defeitos que elas têm. Nós precisamos amar verdadeiramente. Nós precisamos dar ênfase para a transformação que o Senhor faz e não para o pecado que a pessoa tem. Porque o pecado, ele é desse tamanho, perto do poder do Senhor em nossas vidas. Então, persevere. Creia. Não olhe para as pessoas segundo a carne, mas pelo amor. Levante-se da onde você está. Um discípulo é enviado. E lembre-se, Deus sempre deseja fazer de você uma resposta ao clamor de alguém. Amém? Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa resposta. Às vezes você não tem noção de quantas pessoas estão clamando. E você, às vezes, é a resposta. Ore a Deus. E com Ele, desfrute os melhores momentos. É com Ele que nós passamos tudo. As nossas crises, os nossos movimentos, as nossas alegrias, a dor de perder um ente querido. As nossas orações são com o Senhor. O perdão pelos nossos erros é com o Senhor. E o amor verdadeiro é encontrado nas lutas compartilhadas. No cuidado inabalável. No perdão e no vínculo de pessoas profundamente comprometidas umas com as outras. Amém? O Ministério de Louvor. E aí eu estava vendo algumas reportagens e apareceu para mim lá, eu não sei o nome, eu não sei como chamar. Eu falei, essas modas, né, que tem de frase, eu não sei o nome que se dá para isso, porque eu não sou muito da era tecnológica, né, essas coisas. Mas não tem aqui, agora que está aparecendo em todo lugar, primeiro você isso, depois você melhora. E aí apareceu para mim lá do filme The Chosen. Gente, The Chosen, pastor, aprendi. E aí eu achei aquilo tão especial, sabe? E eu quero repetir aqui para vocês, enquanto o Ministério de Louvor vai iniciando. Primeiro você vai como está. Depois Jesus te faz uma nova criatura. Primeiro você clama por Ele.
E depois Jesus deixa claro que ele te vê, assim como Zaqueu. Primeiro você o conhece, permanece. E depois Jesus cuida daquilo que te aflige. Primeiro você abre o caminho para Jesus. E depois você se torna testemunha dele. Gente, maravilhoso. Amor assim deixa marca na nossa alma. E é para sempre. Ninguém pode falar do amor verdadeiro a menos que tenha vivido isso. Então entregue-se a Deus. Viva isso com a sua família. Olhe para as pessoas como Deus olha. Amém? Levanta do seu lugar. Eu tenho convicção que quando o Senhor estava falando com vocês, Deus foi trazendo pessoas na mente de vocês. Quantas pessoas você lembrou aí que você precisa convidar? Quantas pessoas que estão afastadas? Quantas pessoas que ainda não conhecem? Oh Pai, eu não posso me conformar, Senhor, em saber que eu vivo esse amor tão maravilhoso e que tem pessoas por aí que nem conhecem. Venha ao altar, entregue a sua casa, entregue a sua família, entregue a sua vida ao Senhor. Clame por paz dentro do seu lar. Em João 14, 27, o Senhor nos fala: deixo com vocês a paz. É a minha paz que lhes dou. Não lhes dou paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Levanta, irmão. Vamos orar. Lute pela sua família, pelos seus amigos, pelos seus conhecidos. Amém. Pai, obrigado, Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor, pelas nossas vidas. Pai, o Senhor é um Deus que restitui. O Senhor é um Deus, Pai, que transforma, que perdoa. O Senhor é um Deus, Pai, que gera, Senhor Deus, nas nossas vidas transformação, Senhor. Oh Pai, então hoje que haja transformação de mente, Senhor. Que haja transformação nos lares, Pai. Que toda rebeldia, Senhor Deus. Oh Pai, que todo, Senhor Deus, toda resistência, Senhor, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, assim como na vida de Zaqueu, Senhor, que possamos, Senhor Deus, tomar uma decisão, Pai. Que possamos, Senhor Deus, entregar, Senhor Deus, aquilo que é nosso, Senhor, porque confiamos em Ti. Oh, Pai, desperta, Senhor Deus, o Teu povo, Senhor. Que o desejo, Senhor Deus, por desfrutar desse momento, desse projeto da Casa de Paz, venha ferver em nossos corações. Oh, Pai, que pessoas sejam alcançadas, que famílias, Senhor Deus, venham, Senhor Deus, ser restauradas, Senhor. Oh, Pai, que família, Senhor Deus, gere perdão, Senhor Deus. Que seja um ambiente, Senhor Deus, de paz. Que haja reconciliação de pais e filhos. Que haja reconciliação entre irmãos. Que haja respeito entre pais e filhos, Senhor. Oh, Pai, que os casamentos, Senhor Deus, estejam firmados, Senhor Deus, em Ti. Que nada, Senhor Deus, venha abalar esses lares, Pai. Visita, Senhor Deus, cada lar, Senhor. Visita, Senhor Deus, cada pessoa, Senhor. Cada filho, Senhor. Visita, Senhor, no mais íntimo, Senhor. E destrava, Senhor, aquilo em nós que tanto nos prende, Senhor. Que as distrações desse mundo, Senhor Deus,
caia por terra, Senhor, mas que o nosso olhar, Senhor, seja centrado em Ti, Pai. Pai, obrigado, Senhor, porque o Teu amor prevalece. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de cada detalhe, porque o Senhor transforma e o Senhor estabelece paz. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Legado é o que deixamos nas pessoas e não para as pessoas.